Lucas 24. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. E elas entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhes disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras, e retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Estas eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se viu os panos de linho ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. E eis que dois deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais, e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém
e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. E enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E ele, ainda não crendo, por causa da alegria e admiração, disse-lhes: tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E ele disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele levou-os para fora, até Betânia. E ele, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo. E estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Bíblia Sagrada King James 1611.